Um dos segredos para ter uma empresa próspera é se recusar deixar que as adversidades temporárias nos derrotem. Para tanto, é necessário desenvolver a autoconfiança. E uma chave importante para desenvolver a autoconfiança é a preparação. E aí eu te pergunto, você sabe que nível de preparação é necessário para fazer uma empresa prosperar? Parece algo complexo, não é mesmo? Mas é muito mais simples do que você imagina. E por isso, eu te convido a ficar aqui comigo até o final desse vídeo, onde eu vou compartilhar com vocês tudo o que é necessário para atingir esse objetivo. Mas, antes, deixa eu me apresentar. Para quem está chegando agora por aqui e ainda não me conhece. Eu sou a Simone Bonin, eu sou gestora e especialista em gestão para pequenas empresas. E nesses meus 29 anos de carreira, eu já tive a oportunidade de aprender e vivenciar sobre todas as áreas de uma gestão empresarial. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. E é por isso que eu preparei este vídeo, especialmente para você que é dono ou dona de uma pequena empresa, que está aí no campo de batalha diariamente, mas ainda não conseguiu prosperar nos seus negócios. Uma das coisas mais importantes, gente, nesse trajeto de empreender, de ter o nosso negócio, é o nosso processo de tomada de decisão, é o nosso processo de tomada de consciência do que nós precisamos aprender e a melhorar nessa jornada empreendedora. Este vídeo, pessoal, é uma grande oportunidade para você entender o que você já faz e o que você ainda precisa fazer para tornar o seu negócio cada vez mais próspero. O objetivo aqui não é compartilhar nenhuma receita mágica, frases prontas ou qualquer atalho que te prometa sucesso sem esforço. Aqui eu trato de assuntos sérios, de conhecimentos e técnicas que, se aplicados, realmente vão fazer a diferença no seu negócio. Muitos empresários acreditam que sabem fazer gestão de seus negócios, mas quando são questionados sobre gerenciamento de fluxo de caixa, sobre precificação, sobre criação de metas, avaliação de funcionários, treinamentos, qual que é a resposta que eles dão? Eu não sei do que se trata, eu não uso isso na minha empresa, eu nem sei do que você está falando. E pessoal, eu sempre busco exemplos para trazer aqui para vocês, né? Porque exemplos de empresários que não aplicam as ferramentas de gestão corretamente não faltam por aí, né? Tem aos montes. Mas hoje eu vou dar um exemplo para vocês de um dos meus mentorados. Quando nós iniciamos o processo de mentoria, ele já estava no processo de migração de um food truck para um restaurante. E aí logo no primeiro encontro, eu já pude identificar várias lacunas dentro da empresa dele. Por exemplo, ele não usava uma ferramenta de fluxo de caixa para controlar as entradas e as saídas de dinheiro da empresa. Ou seja, ele não podia fazer um planejamento financeiro dentro do seu negócio. Outro ponto que eu pude identificar rapidamente foi a precificação que ele fazia dos produtos. Ele também não tinha uma ferramenta para fazer essa precificação. Os cálculos eles eram feitos todos manualmente. E vocês sabem, né, que quando a gente faz contas na mão, né, primeiro que demora muito mais e segundo a probabilidade de se cometer erros é muito maior. Então, quando a gente não usa uma ferramenta, tem esse problema, né? E aí, o funcionário dele também não seguia processos dentro da empresa, ou seja, ele não tinha uma rotina ou nada que guiasse ele nas atividades do dia a dia, né? E aí, com frequência, meu mentorado tinha que executar tarefas no final do dia que o seu funcionário estava deixando de fazer. E aí também, quando eu fui verificar o marketing, gente do céu, assim, as campanhas não estavam sendo otimizadas corretamente, ele não usava nenhum quarto das ferramentas que
as plataformas disponibilizam gratuitamente, tipo Google, Facebook, Instagram, e ele tampouco divulgava o seu canal de comunicação da empresa nas redes sociais. E, gente, isso tudo foi identificado com uma conversa que demorou menos de 2 horas. Assim, infelizmente, o caso dele não é uma exceção dentro das pequenas empresas. É uma regra para os pequenos empresários. Quando eu começo a falar sobre esses dados, né, tipo, contar essas histórias parece muito irreal, parece exagero. Gente, mas infelizmente, 60% das empresas ainda vão à falência nos seus primeiros 5 anos de vida. E qual que é a causa de tudo isso? Falta de gestão. Felizmente, provavelmente, ele vai ter um final um pouquinho diferente, né? Porque a partir do momento que o empresário, ele toma consciência do que ele precisa aprender e do que ele precisa fazer para desenvolver seu negócio, as probabilidades de uma falência são muito pequenas. Geralmente, o empresário que opta por fazer a gestão da sua empresa de maneira correta, ele tem grandes chances de prosperar e ter muito mais lucro dentro do seu negócio. Só que ainda existem muitos empresários que, mesmo vendo que os seus negócios não estão bem, ainda encontram várias objeções sobre aprender, sobre saber o que eles devem fazer para ter uma empresa próspera. E assim, pessoal, uma objeção muito comum entre os donos de pequenas empresas é que todas as vezes que alguém oferece um curso, um treinamento, uma imersão ou qualquer ferramenta que possa ajudá-lo nessa jornada, ele logo pensa: ai, essas pessoas só querem me vender. Ai, não ensinam nada. Mas eu vou te falar que isso se trata de uma crença muito grande. Nós temos que entender, pessoal, que como toda profissão, existem bons e maus profissionais dentro do mercado. E eu, como uma profissional do meio educacional, eu posso garantir que existem muito mais profissionais super qualificados e treinamentos de muito valor do que ao contrário. E aí, com o avanço da tecnologia, ainda ficou muito mais fácil aprender. Até alguns anos atrás, né, para você aprender sobre gestão, você precisaria ir para uma faculdade, fazer uma pós-graduação, e mesmo assim, esse aprendizado ele não passaria de teorias. E hoje, com o avanço, né, desses treinamentos que não estão incluídos no sistema tradicional da educação, sejam eles online ou sejam eles presenciais, qualquer pessoa pode ter acesso à educação, a cursos excelentes, onde empresários e treinadores estão ensinando todas as técnicas, né, e ferramentas para você fazer uma boa gestão dentro do seu negócio. Eles estão compartilhando suas experiências, suas vivências na área de gestão empresarial. Então, empresário, se você também faz parte desse time, né, que acredita que tudo é sobre querer vender um produto que não agrega valor, é melhor você repensar nos seus conceitos, rever suas experiências. Gente, a educação é o principal atalho para se ter uma empresa próspera. Outro ponto muito comum entre os donos de pequenas empresas é que eles alegam não ter tempo para fazer a gestão dos seus negócios. Eles dizem estar o tempo todo em uma correria que não conseguem parar. E aí está um comportamento fatal para as empresas. O empresário que ele está muito preso na operação, que ele está preso no dia a dia da empresa, é aquele empresário que ele criou um emprego para si próprio. Ele não criou um negócio para crescer e prosperar. Dia após dia, ele irá trabalhar mais e ter resultados menores. Por quê? Para prosperar,
esse empresário precisa aos poucos sair daquele operacional, né? Ele precisa treinar pessoas, ele precisa delegar tarefas, ele precisa cuidar de atividades que trazem lucro para a empresa, ou seja, planejamento estratégico e gestão. Para prosperar em seu negócio, gente, esse dono de pequena empresa, ele precisa deixar de lado o seu comportamento de empregado e ele precisa assumir o seu papel de líder e gestor. Gente, no mundo empresarial, assim como em todas as áreas, é preciso entender que existe um jeito certo e um jeito errado de fazer tudo. E nesse caso, o jeito errado é ele sempre criar um empecilho que trave o seu aprendizado e o seu desenvolvimento. Sim, minha gente, ser empresário, como eu já falei várias vezes, é uma profissão como qualquer outra. E para desenvolvê-la com competência, é preciso estudar e aprender. Então, se o empresário não tem sequer uma planilha para controlar o seu fluxo de caixa, não sabe precificar seu produto, não sabe como e não entende a necessidade de ter processos e, acima de tudo, saber delegar e treinar pessoas e gerenciar o seu negócio, eu te digo que esse é o jeito errado de cuidar da sua empresa e que isso, em pouco tempo, pode te levar à ruína. Pessoal, e já que eu falei da maneira errada, agora vamos falar da maneira correta, né? Porque se tem o errado, também tem o correto. E se a maneira errada é não fazer, a maneira certa é fazendo. O empresário que aplica as ferramentas corretas no seu negócio, como um fluxo de caixa ou qualquer ferramenta de gestão e controle, que sabe definir processos, que sabe treinar os seus funcionários, ao longo do tempo, ele consegue se dedicar apenas à gestão do seu negócio. Ele não precisa, gente, estar presente no dia a dia, cuidando de todos os assuntos operacionais que tomam muito tempo durante o dia, né? E que acabam atrapalhando esse processo de gestão. O empresário, gente, ele deve ter muito claro que o que traz lucro para uma empresa é uma boa gestão, não é a operação em si. Uma empresa mesmo adotando controles e processos simples, é capaz de alcançar excelentes resultados. Eu sempre digo, né, gente, faça o básico bem feito, que você terá ganhos muito consideráveis no final de um ano de trabalho. Não precisa reinventar a roda, né? E para ajudar vocês nessa jornada diária, eu vou compartilhar alguns passos que te ajudarão a tornar a sua empresa mais próspera. A primeira coisa que vem em mente do empresário, né, quando falamos em empresa próspera, são os lucros. E primeiro, eu vou começar desmistificando algo que a maioria dos donos de pequenas empresas acreditam, que se eles faturarem muito, eles terão bons resultados. Gente, faturar muito, faturar bastante, é diferente de ter bons lucros. Você pode até estar vendendo bastante, mas tem alguns pontos que você deve se atentar bastante antes da venda para não ter prejuízo. Eu já vi muitas empresas, gente, indo à falência, mesmo tendo um bom faturamento mensalmente. Então, vamos lá para esses pontos. O primeiro, que inclusive eu já falei em outras oportunidades, é você saber precificar o seu produto. E se você estanha o olho, né, cada vez que eu falo nesse termo, porque ainda não faz ideia do que se trata, gente, fica atento que eu vou compartilhar agora. Precificar nada mais é, né, do que calcular o custo real de cada produto ou serviço, que você tem dentro da sua empresa, né, que você negocia. Calcular a margem de contribuição, que é o quanto você está tendo de lucro, né, em cima de cada produto. Uma prática muito comum nas empresas é calcular os custos assim, a grosso modo, né, eu acho que é isso, ou até precificar o seu produto com base na concorrência, que é pior ainda, né? Ambas essas metodologias, elas vão gerar problemas para a sua empresa, né? Através da correta precificação,
você pode saber quais os produtos ou serviços têm mais lucro, né? O empresário que não calcula isso pode estar vendendo um item com prejuízo e ele nem se dá conta do prejuízo que ele está tendo, né? E aí, quanto mais ele vende, mais problemas ele vai ter. E isso, gente, também é um ótimo exercício para definir, né, onde focar as suas vendas e as suas operações, com qual linha de produto você deve seguir ou qual você deve descontinuar porque está te dando prejuízo. Só por este primeiro item, pessoal, vocês já devem ter percebido a importância de controlar itens financeiros, né, dentro de uma empresa. Então, assim, já que é tão importante, vamos continuar falando deles e eu vou te perguntar algo. Você sabe quais são os controles financeiros básicos que você deve aplicar na sua empresa para cuidar da saúde financeira do seu negócio? Se não sabe, vamos lá. Primeiro, eu já mencionei neste vídeo, né, sobre a importância do fluxo de caixa. É através dessa ferramenta que você vai controlar todas as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa. Através dele você vai poder entender, né, em que momento você vai ter uma sobra de caixa e aí você vai poder negociar um preço melhor e pagar à vista, ou quando te falta dinheiro, né, e você precisa negociar um prazo maior com determinado fornecedor. E, gente, fazer um fluxo de caixa é muito simples, né? Basta você listar todas as entradas, listar todas as saídas, dia após dia, durante todo o mês. E aí você faz as previsões de pagamentos e faz as previsões de recebimento. Eu acredito, gente, que dentro do financeiro, ele é uma das ferramentas mais simples, né? E também está entre as mais importantes ferramentas. Outro ponto fundamental, né, que você deve ter para ter uma empresa próspera é saber onde você está gastando o seu dinheiro. E para isso vamos falar de custos, né? Você precisa ter um bom relatório de custos dentro da sua empresa. Primeiro separar, né, tudo que é custo fixo e tudo que é custo variável. E aí, mensalmente, você deve analisar esses custos para ver se há uma possibilidade de redução, se precisa realocar custos de um setor para o outro, entender como e com o que você gasta o seu dinheiro no final do mês pode fazer uma grande diferença no aumento da sua lucratividade, porque você pode ajustar esses gastos, né, de acordo com as suas necessidades. E você consegue identificar dentro da sua empresa o que é custo fixo e o que é custo variável? Rapidamente eu vou explicar para você que custo variável é tudo que está ligado à produção. Ou se você tem uma revenda, no caso, são os produtos que você compra para revender, né? Então está ligado à operação. Por exemplo, são os custos com matéria-prima, são as despesas com mão de obra, caso essa mão de obra, os salários e as bonificações sejam pagas por produção. Aí nós podemos incluir as despesas com vendas, com embalagens, com distribuição dos produtos, os impostos sobre vendas, a depreciação e os custos fixos. Eles englobam tudo que é salário fixo, os custos com infraestrutura, as despesas administrativas. E aí, saber detalhadamente, gente, sobre esses custos é essencial. Por quê? Porque esses dados, eles também irão ajudar a compor lá a precificação que nós falamos agora há pouco do seu produto ou serviço. E aí, depois que vocês têm todos esses custos calculados, você também pode calcular o ponto de equilíbrio da sua empresa, que é uma outra ferramenta muito útil para conhecer a sua empresa, né? E através do ponto de equilíbrio, você vai ter a sua quantidade de custos e a sua quantidade de vendas. E aí o ponto de equilíbrio é onde há o empate, né, do custo com as receitas. E você vai saber que a partir desse ponto de equilíbrio, né, qualquer venda que você fizer, a sua empresa começa a dar lucro. E aí também tem outro ponto muito fundamental, outro controle que eu sempre falo por aqui, que é o DRE.
que é o controle que vai te auxiliar para saber se a sua empresa está tendo lucro ou prejuízo. E por que ele é tão importante? Porque ele engloba todos os itens, né, da sua empresa, todos os dados financeiros, né? E que lá no final vai te mostrar a operação está com lucro ou a operação está com prejuízo. Gente, essas ferramentas são as ferramentas que eu considero muito importantes dentro de um negócio, né? Por quê? Sempre quando um empresário conhece os números do seu negócio, ele tem muito mais confiança e clareza para traçar metas, para traçar estratégias de crescimento. Vocês lembram lá no início do vídeo, pessoal, que eu falei que para o empresário ter um negócio próspero, ele precisa desenvolver autoconfiança e para isso ele precisa de preparação? Pois é. E eu considero que existem 2 vieses para o empresário desenvolver a autoconfiança. O primeiro é o emocional. E esse ele tem que trabalhar bastante o seu autoconhecimento para poder se sentir seguro, né? E o segundo viés é o viés técnico, aonde ele vai aprender essas habilidades técnicas, né? Como aprender a controlar as finanças, como fazer gestão de pessoas, ou mesmo como aprender a ser um verdadeiro líder, né? Porque o empresário, ele precisa ser um líder para ter um negócio de sucesso. E aí, quando o empresário ele trabalha esses 2 vieses, minha gente, ninguém segura ele, né? Aí com certeza ele vai se destacar muito no mercado, né? No ramo que ele atua, né? Com certeza ele vai ter uma empresa muito próspera. Mas agora, né, voltando para o tema principal do vídeo, né, que são os itens que você precisa para ter uma empresa próspera. Outra coisa que o empresário precisa é saber vender, né? Porque não adianta ele ter uma empresa toda organizada, com bons produtos, com bons serviços, se tudo está encalhado lá nas prateleiras, né, minha gente? De que vai adiantar? Vai ficar para bonitinho lá de enfeite? Não, né? Então, assim, para vender bem, o empresário ele tem que entender 2 coisas. Vendas é sobre relacionamento e é sobre técnicas. Então, assim, pessoal, criar um bom relacionamento com o seu cliente vai te aproximar dele, vai fazer você entender melhor quais são as reais necessidades do seu cliente, né? Você pode entender qual vai ser a melhor forma de resolver o problema dele. E o segundo ponto são sobre as técnicas de vendas, né? Vendas não é simplesmente chegar ali e oferecer um produto e olha aí, compra aí meu produto que eu tô te oferecendo. Existe um passo a passo, né? Que começa lá na prospecção do cliente e vai até o pós-venda, que é onde você fideliza o teu cliente. E existe uma técnica envolvida em cada passo dessa venda. Por exemplo, eu posso começar assim: onde eu vou prospectar o meu cliente, né? Como eu vou abordá-lo? Como eu vou iniciar uma conversa? Em que momento da conversa eu vou oferecer meu produto ou meu serviço? Como eu vou demonstrar o valor do meu produto ou meu serviço? Em que momento que é a hora correta para falar do preço? Aí, como eu faço o fechamento da minha venda? Como eu vou fazer um pós-venda adequado para abordar o cliente, ver se ele gostou do produto? E você, empresário? Você conhece todas essas técnicas? Eu não vou explicar nesse vídeo detalhadamente o passo a passo, porque eu já tenho um outro vídeo gravado que fala sobre vendas e ensina esse passo a passo. Então, assim, se você ainda não sabe como vender corretamente, vai lá no meu canal do YouTube para ver esse vídeo e não perca que lá eu tô ensinando bonitinho quais são os passos de uma venda, né? E agora, para finalizar esse vídeo, eu vou falar de um último ponto que eu considero fundamental para ter uma empresa próspera. E eu vou falar sobre pessoas e lideranças. Gente, ter funcionários engajados com o seu propósito, com o propósito do seu negócio, que vistam a camisa da sua empresa, vai te levar muito mais longe.
Só que para conseguir isso, o primeiro ponto fundamental é que você precisa desenvolver habilidades de liderança. Sabe aquela frase que um bom líder, ele traz a equipe junto pelo exemplo, né? Ele arrasta pelo exemplo? É disso que eu tô falando, minha gente. A sua maneira de liderar faz com que a sua equipe seja engajada ou não. E aí, nesse processo, também vai ser necessário que você contrate pessoas, né, que estejam alinhadas com os valores da sua empresa, para que juntos vocês possam caminhar na mesma direção. Não adianta contratar pessoas com valores diferentes ou com objetivos diferentes, né? Você que é dono de pequena empresa, você tem que entender que é a sua equipe de trabalho que vai ser responsável por grande parte do seu sucesso. Porque à medida que a sua empresa vai crescendo, você não consegue fazer tudo sozinho, né? É impossível crescer sozinho. Então, se você começou sozinho, entenda que para crescer, você precisa de pessoas ao seu lado, né? E o sucesso desse trabalho em equipe vai depender de como você contrata, de como você treina os seus colaboradores, como você cobra o resultado e como você premia, né, esses resultados também, né? Como você recompensa esses funcionários. Todos esses itens, pessoal, eles são cruciais no processo de engajamento da sua equipe com as metas do seu negócio. Nunca se esqueça, pessoal, que uma empresa, ela é feita de pessoas e para pessoas. Entender delas é um diferencial muito grande entre você ter sucesso ou fracasso dentro do seu negócio. E o objetivo desse vídeo hoje foi trazer alguns pontos que podem tornar a sua empresa mais próspera. Mas lembre, gente, que esses são apenas alguns pontos que devem ser trabalhados. Uma empresa, ela é um sistema e ela deve ser organizado, né? Cada área da sua empresa deve ter as suas responsabilidades bem definidas, deve ter as suas metas. Você, como empresário, você deve cuidar da gestão de cada uma dessas áreas, deve cuidar das estratégias, deve cuidar do planejamento, deve cuidar do desenvolvimento de cada membro da sua equipe. Saber cuidar da sua gestão de forma integrada vai trazer ótimos resultados para o seu negócio. Tenha isso sempre em mente, não esqueça disso. E, para finalizar, eu vou reforçar mais uma vez aqui que você precisa ter muita autoconfiança e preparação para que tudo isso aconteça. E eu termino esse vídeo com uma pergunta: como você tem se preparado para ter uma empresa próspera? Para ser um empresário de sucesso? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e que possam tirar algum aprendizado dele, né? Não esquece de curtir esse vídeo e de se cadastrar aqui no meu canal para também receber os próximos vídeos e os próximos conteúdos que eu faço para ajudar você, que é um dono de pequena empresa, a alavancar os seus negócios, a ter uma empresa próspera e lucrativa. Pessoal, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.